materiais a partir de fontes alternativas de energia. Eu vou até comentar, né, sobre algumas outras fontes que a gente pode utilizar, mas o foco principal é a discussão da energia mecânica, que é o que eu venho utilizando, né, para o desenvolvimento de processos mecanoquímicos e, mais especificamente, para o desenvolvimento de fertilizantes de liberação lenta. E, na verdade, não limita, né, a utilização da energia mecânica para a obtenção de outros materiais, né, só justamente o foco da minha pesquisa é com fertilizantes, né, mas é uma energia que pode ser utilizada para uma variedade de outros processos. Quando a gente pensa, né, na produção de um material, a gente sempre tem que analisar a reação química envolvida de acordo com os fatores termodinâmicos e cinéticos, né, dessa reação, que está relacionado com se vai estar liberando energia, no sentido dos produtos, que caracterizam um processo espontâneo, ou se vai estar absorvendo, né, se vai estar no sentido contrário, se vai estar absorvendo energia no sentido dos produtos, que caracterizam um processo não espontâneo. E, além disso, é preciso analisar quão grande é a barreira energética para que essa reação aconteça. Então, a partir dessa análise, a gente pode chegar a uma situação em que, mesmo que uma reação seja espontânea, né, que ela tenha, no final, a liberação de energia, no somatório total, mas a barreira energética é tão grande que a velocidade é tão pequena que a reação acaba não ocorrendo. Então, é nesse tipo de situação, né, quando a gente tem a necessidade quando o sistema tem a necessidade de absorver energia para formar produto, ou quando a energia de ativação, né, a barreira energética é muito elevada, é que se faz necessário o fornecimento de uma energia externa, para que a reação aconteça e eu consiga obter o produto de interesse. E, desde antigamente, né, até atualmente, acredito que seja a energia que é mais largamente utilizada, é a energia térmica, que ela é fornecida, seja por chapa de aquecimento, manta, enfim, aqui, mais antigamente ainda, né, o bico de Búzios, hoje não é muito utilizado, que é o da ilustração aqui do slide, mas ele tem alguns inconvenientes desse fornecimento de energia, né, externo, quando uma reação precisa. A energia térmica, né, o fornecimento de energia térmica, normalmente a gente tem uma perda energética relativamente alta, né. Claro que em algumas situações particulares isso pode ser melhorado, mas em geral, por exemplo, uma chapa de aquecimento, a gente perde muito energia térmica para o meio ambiente que está inserido ali, o meio reacional. Então, tem uma eficiência de transferência de energia baixa, né? E, além disso, em geral, o que a gente observa é um gradiente de distribuição de energia, o que quer dizer, tipo, a transferência, ela é maior das extremidades do meio reacional para o interior. Então, não tem uma homogeneidade ali de transferência de energia. E é claro que a gente pode fazer outras variações no sistema, sempre no intuito de ajustar ali o balanço energético da reação. Por exemplo, a gente poderia alterar a pressão do sistema, né, para maior ou menor do que a pressão atmosférica. Mas, embora, né, a gente não está aplicando uma energia direta ali, mas a gente vai estar, de qualquer forma, alterando o balanço energético. E aí surge a dúvida, né, qual seria o custo energético para alterar a pressão do sistema? Também tem um custo elevado. Então, alternativamente ao fornecimento de energia térmica, a gente tem outras possibilidades, né? Por exemplo, a energia fotoquímica, né, que ela é proveniente, por exemplo, da luz visível, ultravioleta, e, em alguns casos, do infravermelho também. É um processo que é muito utilizado, por exemplo, em fotocatálise, até o pessoal que entende mais disso pode até esclarecer um pouquinho melhor, eu vou só citar bem por cima mesmo. E o processo consiste, em resumo, da absorção de fótons de energia provenientes desses comprimentos de luz pelo catalisador ou dos próprios precursores para formar espécies reativas radicalares, né, como, por exemplo, radicais hidroxila, ou ainda a formação do material de pares de elétron-buraco, né, nessa análise aí tudo vai tender a formar, né, a facilitar com que a reação aconteça, então aumentando a velocidade de reação, ou, né, diminuindo aí, consequentemente diminuindo o tempo, ou ainda propiciar que ela aconteça, né, que em outra situação ela não aconteceria, que é o caso, por exemplo, do que acontece com
a fotossíntese, né, que talvez seja o exemplo mais didático, embora existam outros mais refinados, de aplicações mais refinadas, a fotossíntese é algo que talvez seja mais próximo da nossa visualização, que utiliza, nesse processo, utiliza a clorofila como catalisador, que vai absorver energia proveniente do sol e conseguir converter o CO2 e água em glicose, que é utilizada pela planta, e liberando também o gás oxigênio. Outra forma de energia alternativa para reações químicas, né, é a eletroquímica. Então, aqui a gente tem duas vias principais: conversão de energia química em elétrica, que vai ser caracterizar o processo o processo não, né, a montagem de uma pilha, né, e a conversão inversa de energia elétrica em química, né, caracterizando o processo de eletrólise. E o exemplo, talvez mais convencional aqui de eletrólise, seria a eletrólise aquosa do cloreto de sódio, do sal de cozinha, que vai gerar como produto principal o gás cloro e gás hidrogênio, ambos podem ser utilizados em outros processos, enfim, o que eu quero dizer é que eles têm valor agregado, né, esses produtos da reação. E no final, eu vou ter como subproduto da reação uma solução de hidróxido de sódio. Aí, quando eu retiro o solvente, né, a água, vai sobrar o hidróxido de sódio sólido, né, a soda cáustica. Inclusive, é o processo que atualmente é o mais utilizado para produzir a soda cáustica, é a eletrólise aquosa do cloreto de sódio. Outras alternativas, né, de energias são a micro-ondas e ultrassom, né, também no sentido de fornecer energia para um sistema reacional para que a reação possa ocorrer de maneira mais rápida. A principal diferença em termos de energia, né, de potência de energia entre essas duas fontes, é que a radiação de micro-ondas, ela atua mais na energia cinética das moléculas, né, no meio. Então, ela vai aumentar a energia cinética e, consequentemente, aumenta a temperatura. E isso possibilita um aumento da energia do sistema para que a reação aconteça. O ultrassom, ele é mais potente. Então, a diferença é de potência aí de energia, né? O ultrassom é mais potente. Então, a energia gerada pelo ultrassom, ela é capaz de já quebrar uma ligação química. Então, aqui, a gente pode ter uma reação direta utilizando o ultrassom, quebrando ligações químicas e fazendo com que o sistema reaja diretamente. No caso da micro-ondas, é um processo indireto, né? Eu estou fazendo com que a molécula gire, né, se movimente mais rapidamente, e isso vai fazer com que ela aumente a energia e possa reagir. Então, é a diferença de fornecimento que pode gerar uma reação direta ou indireta. E, alternativamente a essas alternativas, né, a gente tem reações, né, propiciadas pela energia mecânica. Então, a energia mecânica, ela é fornecida principalmente pelo processo de atrito, né? A gente pode pensar, a grosso modo, como um contato íntimo, né, e bastante agressivo entre as porções do próprio precursor, ou mesmo diferentes porções de diferentes precursores. Então, é o impacto, né, entre essas partículas aí que vai fazer com que a reação aconteça, né, um impacto bastante forte. E existem duas ramificações de reações, né, utilizando energia mecânica, que são reações físicas ou reações químicas. Na reação física, a gente parte de um material que a gente chama de bulk, né, que é um material macroscópico maior, um pedaço maior, né, partículas grandes, no intuito de diminuir o tamanho de partícula ou modificar a forma desse material. Então, o processo, basicamente, parte do material bulk, vai iniciando a moagem, gradativamente a partícula vai diminuindo de tamanho. O que acontece, né, um dos principais inconvenientes da utilização da energia mecânica para reações físicas é que muitos materiais, eles tendem a atingir um tamanho crítico. E aí, a partir daí, ele não vai mais diminuir de tamanho, ocorre o processo ao contrário, né, ele vai começar a aumentar de tamanho. Isso porque, nesse tamanho crítico, as partículas atingem uma alta energia, né, dessa partícula, e ela tende a se agregar para diminuir a energia da partícula. Então, o processo de agregação partícula a partícula é mais intenso
do que a quantidade de energia que eu estou fornecendo pela moagem para que ela se quebre, né, se divida em pedaços menores para atingir o tamanho de partícula que eu desejo. E é por isso que esse efeito acontece. Então, independente de eu continuar o processo de moagem por mais tempo, não vai diminuir, vai aumentar para que o sistema, né, as partículas, elas diminuam a sua energia e se estabilizando. Mas na possibilidade de material seguir o caminho desejado, né, e diminuir o tamanho de partícula, a gente vai ter outros inconvenientes. No processo de moagem, isso a gente vai ver que pode ser ajustado, né, para diminuir esses efeitos, mas em geral, a gente pode observar que existe uma grande variedade de tamanho de partícula formada. Por exemplo, vamos exagerar, de 10 a 900 nanômetros. E também variedade de forma, então, esférica, cilíndrica, enfim, achatadas. Quando a gente pensa em aplicações, né, para nanomateriais, nanotecnologia, essa grande variedade aí de tamanho e forma, ela é um grande inconveniente, né, porque as propriedades desses materiais, elas são dependentes justamente da forma e do tamanho. Então, se eu vou ter uma variedade grande de tamanho e forma, na verdade, o que eu vou ter a propriedade resultante é o somatório das propriedades de cada uma das situações. Isso pode ou não ser interessante, né? Vai depender muito de qual aplicação de cada situação que você deseja para esse material. Mas é um processo que pode ser utilizado, a gente, na verdade, tem um trabalho aí de ajustar as condições, né, de moagem, para que esse tipo de efeito seja reduzido. Quando a gente parte ali do empecilho, né, de que existe o tamanho crítico aí do material, ele começa a aumentar a partir disso, né, o tamanho de partícula, já fica um pouco mais complicado, né, mas a gente pode pensar, por exemplo, de utilizar um estabilizante de partícula junto no processo de moagem, também é possível. E esse processo pode ser utilizado, né, diferentemente de ter esses inconvenientes, né, que é, por exemplo, um exemplo que eu trago aqui, da produção de micro e nanocelulose, a partir de celulose, né, macroscópica, de fibras de celulose macroscópicas, para aplicação como estabilizante de emulsão, né, na região ali de interface da gotícula de uma emulsão. Então, é um processo que eles utilizaram energia mecânica para produzir esse tipo de celulose e realmente deu certo, funciona, né? Então, existem diversas aplicações. Agora, quando a gente pensa numa aplicação mais refinada, que precisa de um tamanho de partícula bastante homogêneo, né, único e partículas bastante homogêneas, já começa a ficar um pouco complicado. Já se a aplicação permite que tenha uma faixa, né, permitida ali de tamanho e forma, talvez não tenha tanto efeito, não. Agora, outro inconveniente para utilizar energia mecânica para produzir reações físicas é quando a natureza química do material, do produto final, ela altera. Então, numa reação física, eu vou partir de um reagente A e eu vou formar reagente A lá no final, só que em tamanho reduzido, né, ou de uma forma diferente. Já quando eu parto de um reagente A e no processo de meoagem eu vou formar um produto B, aí já não é uma reação física, aí já é uma reação química. E aí é essa ideia, né, que justamente eu venho explorando, né, nos trabalhos que a gente vem desenvolvendo, que é a rota, né, de síntese ali a partir da energia mecânica para promover reações químicas. Então, aqui o princípio, né, que eu inicio com um reagente, e aí eu vou introduzir dentro de um processo de reação dentro de um moinho, e no final eu vou ter um produto que é diferente, química, né, uma natureza química desse produto vai ser diferente do reagente inicial. É claro que, dependendo se não tem a formação de gases e o sistema não é isolado, eu posso ter uma composição química diferente. Mas, em geral, é a mesma composição química, mas a natureza, né, dos compostos ali presentes são diferentes. Então, o princípio, né, da energia mecânica para promover reações químicas é justamente utilizar essa energia para que uma reação aconteça, né, que eu tenha uma reação química, uma transformação aí de reagentes em produtos. Bom, no processo de reações químicas a partir da energia mecânica, também tem os mesmos inconvenientes ali para reações físicas, e eu destaquei aqui também que tem uma menor cristalicidade de produto. Isso aqui também pode ser ajustado, mas, em geral, no processo de moagem, dependendo se você precisa de um reagente, de um produto, desculpa,
com alta cristalinidade não é muito bem, não é ideal, né, não é o ideal utilizar um processo mecânico, mas se não é o interesse, né, se a propriedade não é tão dependente da alta cristalinidade, aí não tem problema nenhum. E o mecanismo, né, claro que se a gente pensa em descrever um mecanismo complexo de reação, completo de reação, mesmo em um sistema líquido, já é uma coisa difícil, né, já é trabalhosa, e nem sempre a gente tem todas as etapas escritas, aqui se torna ainda mais complexo, né, no sistema em moagem, principalmente sólido, se torna mais complexo, a gente tem maior dificuldade de isolar, né, os intermediários, muitas vezes não é possível. Então, em meio líquido, a gente pode acoplar, por exemplo, um ultravioleta, um infravermelho, no meio reacional, e acompanhar por essas medidas, né, os intermediários, mas aqui ainda é bem mais complicado do ponto de vista instrumental. Mas um detalhe, assim, que eu acho bastante interessante, eu defendo muito, né, em questão da utilização da energia mecânica para reações químicas, é que não tem necessariamente a necessidade, não tem necessariamente a necessidade, não, né? Não tem a necessidade de adição de solvente. Então, a gente pode fazer um processo em estado sólido, uma reação em estado sólido, sem adição de solvente. Se a gente pensa do ponto de vista econômico e ambiental, né, e, consequentemente, o ganho energético desse processo, é bastante interessante, né? A gente tem uma vantagem muito grande aí a partir desse ponto de não ter a necessidade de adição de solvente. Bom, a partir de agora, então, eu vou comentar um pouquinho sobre alguns trabalhos, né, que eu já desenvolvi, a gente já desenvolveu, mas especificamente utilizando a crisotila para o desenvolvimento de fertilizantes de liberação lenta. Bom, num dos trabalhos, né, um trabalho inicial utilizando a crisotila, a gente fez um processo de moagem utilizando crisotila e hidrogênio fosfato de potássio para produzir fertilizante de liberação lenta. E por que a crisotila, né? Para quem não conhece, né, a crisotila, até vou destacar agora, quando eu me referir a crisotila ou amianto, eu estou me referindo à mesma coisa, tá? A crisotila, ela pode ser considerada uma fonte importante de magnésio, que é um elemento, né, fertilizante, mas a estrutura dela, como crisotila, ela é organizada na forma de fibras. E essas fibras, quando manipuladas, né, quando a gente inala essas fibras, elas tendem a se acumular no pulmão. E estão associadas, por exemplo, ao desenvolvimento de várias doenças respiratórias, né, o que inclui, por exemplo, o câncer de pulmão, um caso extremo. Por isso que não pode ser utilizada a crisotila dessa forma para aplicações. Então, a gente inicialmente pensou, se ela é uma fonte de magnésio, a gente pode utilizar ela para produzir outro material, e não utilizar como crisotila tal como ela é. E outra característica importante de utilizar a crisotila no estudo inicial é que ela faz parte da composição do fibrocimento contendo amianto, que seria, por exemplo, em telhas, né, de fibrocimento mais antigas. As atuais, elas já não têm mais o amianto, são outras fibras que são utilizadas, justamente por causa desse inconveniente da crisotila. Então, acho que desde 2017, se eu não me engano, foi proibido, né, a extração e aplicação da crisotila em produtos comerciais. Então, mas esse material, quando a gente troca, cobertura, enfim, materiais que com caixa d'água, né, que tem a crisotila, a gente precisa ou estocar em um lugar adequado, ou tratar, para que ele tire essa toxicidade do material. E o processo de tratamento de fibrocimento contendo amianto, que atualmente é utilizado, é o único que é utilizado, é por calcinação. Só que acontece que precisa de uma temperatura de mais de 700 graus Celsius para que a crisotila seja destruída por calcinação, né, utilizando justamente energia térmica. Então, é um custo energético elevado. Aí que a gente pensou de bolar um processo diferenciado para fazer um tratamento que não seja térmico para destruir a crisotila em uma etapa final aí para um resíduo da construção civil, né, que é o fibrocimento contendo amianto. Nesse trabalho, então, essa ideia, né, de projeto, a gente separou inicialmente em duas primeiras etapas e uma terceira. As duas primeiras etapas eram o estudo envolvendo a crisotila in natura com hidrogênio fosfato de potássio, e nessa etapa a gente variou condições de moagem, utilizando 2 moinhos, cada um propiciava uma variação de uma ou outra condição de moagem, com o intuito principal, inicial, né, de destruir a crisotila, e um
objetivo secundário de que esse material, sem crisotila, né, com a crisotila destruída no processo, ele tenha um comportamento de potencial para fertilizante de liberação lenta. Porque é composto, ele tem uma concentração grande de magnésio, fósforo e potássio, né, que eu incorporei ali no processo de moagem. Bom, as condições de moagem, ela vai depender muito de cada moinho que a gente vai utilizar. Alguns permitem variar, né, por exemplo, a velocidade de moagem, enfim, ou temperatura, em um caso mais, né, mais sofisticado. Mas, em geral, a razão molar entre os precursores, né, ou a própria carga de precursor que a gente coloca dentro do reator, isso vai influenciar. Mas, em geral, o que geralmente a gente varia é tempo e velocidade de moagem. Essas são as principais. E aí, cada moinho vai permitir variar um ou outro, ou mais variáveis. Né? Isso depende do planejamento de cada um. Bom, depois da primeira etapa, né, estudando várias condições de moagem, a gente partiu para uma segunda etapa mais pontual, né, não fez o estudo cinético completo, a gente fez em 1 hora e 7 dias de liberação para ver se tem potencial, né, para aplicar como fertilizante de liberação lenta. Isso porque o foco principal era a gente conseguir trabalhar com o resíduo da construção civil, que era o fibrocimento contentamento. Então, a partir dos resultados da primeira e da segunda etapa, a gente partiu para a terceira etapa, que é justamente avaliar a viabilidade do processo para tratar o fibrocimento. E aí, depois, se a gente obtivesse sucesso, né, para destruir a crisotila presente no fibrocimento, estudar alguma aplicação potencial para esse material. De cara, a gente observa que esse material ele tem uma grande concentração, né, de carbonato de cálcio, né, um componente majoritário do fibrocimento, e esse carbonato de cálcio, né, se ele sobrevive no final do processo, ele pode ser utilizado, o material pode ser utilizado como um condicionador, não, um corretor de solos ácidos, certo? Que vai ser uma ideia muito parecida com o calcário, né, que é utilizado calcário. Esse trabalho rendeu 2 patentes e 2 artigos, e eu vou comentar bem brevemente alguns resultados aqui desses 2 artigos que a gente obteve. Bom, quando a gente faz o processo de moagem, depois a gente precisa caracterizar, precisa identificar se funcionou. E 2 formas que a gente pode escolher para, né, chegar a essa conclusão é utilizar a difratometria de raio-x e o microscopia eletrônica de varredura. A difratometria de raio-x a gente vai ter os picos característicos da crisotila, e depois do processo de moagem, a gente verifica se esses picos estão ou não presentes. Se estão, o processo foi incompleto ou não foi eficiente. E se não estão, a crisotila foi destruída. Então, é um forte indício de que funcionou, que a reação funcionou. E a microscopia eletrônica de varredura, né, a grosso modo, a gente tem uma fotografia microscópica do material, e a crisotila, ela tem uma morfologia bem característica, né, são fibras, parece um emaranhado de fios de cabelo, e é a característica desse material. Se a gente não observa no final essa morfologia, também é um indício de que a crisotila não está mais presente e o processo funcionou para a destruição desse material. Bom, não vou comentar cada uma das situações aí das amostras, né, quais as condições específicas, mas algumas delas, analisando os difratogramas de raio-x e as microscopias eletrônicas de varredura, além de outras caracterizações que foram feitas, né, a gente observou que não tem mais os picos característicos de crisotila e nem a morfologia característica de fibras, certo? Então, essas amostras, a partir dessas condições de moagem, a gente conseguiu concluir que o tratamento foi eficiente para destruir a crisotila. Um detalhe interessante é que, para o moinho planetário de zircônia, né, aqui na esquerda, o perfil de difração de raio-x, ele tende a ser mais amorfo, a gente não consegue observar uma fase cristalina identificável, né? Então, a gente sabe que funcionou, mas a gente não sabe o que formou, certo? Já no caso de moinho de bolas de alta energia, dessas 2 amostras aqui, 3 e 4, a gente não observou a crisotila presente e conseguiu identificar esses picos que foram formados durante o processo de moagem. Então, era uma dúvida que, dos trabalhos anteriores, a gente não sabia se poderia acontecer, formar uma espécie cristalina já pelo processo de moagem. Parece uma situação bem complicada, né, formar uma estrutura cristalina. Mas, sim, é possível, a gente consegue formar uma estrutura cristalina. Na microscopia eletrônica de varredura, né, quando a gente amplia bem
essas partículas, que aparentemente não têm uma morfologia definida, a gente consegue observar que ela tem, sim, uma morfologia bem definida, né, na forma de, como se fossem umas lamelas, né, desse material, e essa fase cristalina que foi identificada é justamente um fosfato de potássio e magnésio, que é a dimarita, nesse caso. Ela é muito parecida quimicamente com a estruvita, mas ela tem um grau de hidratação diferente e uma organização, né, na estrutura cristalina diferente. Inclusive, a estruvita, a própria estruvita, que a gente consegue identificar aqui numa amostra, mas essa amostra ainda apresenta picos característicos de crisotila. Então, o processo não foi totalmente eficiente, certo? Nessas condições de moagem. Bom, a gente identificou que algumas amostras funcionaram para o tratamento de crisotila in natura, agora a gente precisa ver se tem a característica do que a gente quer desenvolver como material, que é um potencial fertilizante de liberação lenta. E aqui, na verdade, a gente fez um estudo para todas as amostras, né, mesmo que elas apresentem a crisotila, né, no material final, mas eu destaquei aqui as que a gente identificou que são livres de crisotila, e, em geral, todas elas apresentam um comportamento de liberação, né, que tende a ser controlado. Então, a gente fez um estudo de 1 hora e 7 dias, e a gente teve um atraso na liberação dos nutrientes fósforo, potássio e magnésio. E essas dessecadas, algumas delas apresentam até um comportamento ainda, né, de certa forma, melhor para o atraso da liberação desses elementos, né. Então, de fato, a gente conseguiu tratar a crisotila in natura, né, modificar ela por um processo de moagem, utilizando energia mecânica, e produzir um fertilizante de liberação lenta, um potencial fertilizante de liberação lenta. Claro que aí caberia um estudo mais detalhado para ver qual seria a resposta, né, já, por exemplo, numa planta, né. Mas o foco principal era a gente chegar até no resíduo contendo amianto, então, a partir desses resultados, a gente partiu para um estudo de moagem, né, envolvendo o fibrossímento contendo amianto. Nesse caso, a gente utilizou um moinho vibracional que é conhecido mais como moinho Herzog, e é um moinho um pouco mais robusto, né, uma coisa um pouco mais próxima de uma aplicação mais industrial, né, não sei se esse é o termo certo, mas uma aplicação em maior escala, certo? Esse material, né, a telha de fibrossímento, ela tem uma composição bastante complexa, mas ela tem cerca de 8% de crisotila, e a gente consegue identificar esses picos, os picos de difração de crisotila no espectrograma de raio-x da telha, e por microscopia eletrônica de varredura também a gente consegue identificar as fibras de crisotila presentes. Aí, nesse estudo, né, variando as condições de moagem, a gente chegou num tempo de moagem utilizando um Herzog de 16 minutos, em que não foi mais observada a presença de crisotila, né, tanto por microscopia eletrônica quanto por difração de raio-x. E aí a gente tem, só destaquei, né, vou voltar aqui um pouquinho, perceba que aqui a gente tem um tempo de moagem, né, utilizando a crisotila in natura, de até 12 horas de moagem. E aqui, utilizando o moinho Herzog, é claro que agora a gente está trabalhando com o resíduo, a gente tem um tempo de 16 minutos. Isso eu só queria destacar que essas condições, a gente talvez vai olhar um artigo, né, um trabalho, ela vai depender muito do material e do próprio reator. Então, por exemplo, nesse moinho, que é uma coisa mais robusta, e utilizando o próprio resíduo que era o de maior interesse, a gente reduziu bastante, né, o tempo de processamento. Então, isso vai estar influenciado, obviamente, com o consumo energético do processo. Mas, bom, a gente conseguiu, então, teve sucesso para tratar esse material, né, destruir a crisotila presente nele, tirar a toxicidade, então agora ele não é mais perigoso, né, pelo menos para inalação. Mas a gente precisava ver se ele tem uma aplicação interessante. Então, a ideia sempre de tratar um resíduo não apenas tratar, mas de dar uma finalidade, né, do produto final. E aí a gente fez uns testes bem pontuais, bem rápidos, com relação ao potencial de correção de pH. Eu fiz em solução de ácido acético, comparando com água deionizada, e de fato a gente consegue aumentar o pH da solução, utilizando esses materiais, né, moídos a partir de 16 minutos, e destacando, assim, um potencial para aplicação como aumento de pH de meios, né, que a gente utilizou um meio aquoso, né, solução de ácido acético, mas o ideal seria fazer um estudo, né, envolvendo correção de pH de solo ácido, e depois, né, desse equilíbrio aí em 10 minutos, a gente fez um estudo ali, quantificou os elementos nutritivos, né, que foram liberados
depois do processo de correção de pH do meio, e realmente os elementos, eles estão sendo liberados. Então, com isso aqui, né, com esses dados aí, embora sejam preliminares, é uma coisa muito superficial, a gente conseguiu desmembrar para outro trabalho. Então, a gente, agora, a ideia era estudar qual a quantidade que eu consigo agregar de outros componentes fertilizantes, né, por exemplo, hidrogênio, fosfato e potássio, dentro do processo, junto com a telha, e que permita garantir uma aplicação final como corretor de pH de solos ácidos, mas que esse material tenha uma carga, né, de elementos fertilizantes, o máximo possível. Então, e ainda se comporte, né, como fertilizante de liberação lenta. Então, a ideia era fazer um mix de propriedades, né, de produzir um material que corrige pH de solo e, ao mesmo tempo, funciona como fertilizante. A gente está desenvolvendo, na verdade, esse trabalho, está tendo resultados, né, bem interessantes, até eu posso apresentar para vocês mais futuramente, quando a gente terminar, mas, de fato, a gente consegue, né, manter a propriedade de correção de pH e aumentar bastante, né, o teor de elementos fertilizantes no material, que, inclusive, tem um certo caráter, obviamente, não é um atraso tão grande, mas ele tem um certo caráter de liberação controlado. Bom, as conclusões, né, desse estudo até então, que foram publicados, né, a gente concluiu que o processo, ele é aplicado, ele é eficiente para o tratamento tanto de Chrysotila in natura, mas é claro que a gente, pensando em uma aplicação real, a gente pensa num resíduo, que seria o fibrocimento contendo amianto, que, além de ser um tratamento de resíduo, a gente consegue produzir materiais de valor agregado, né, que, nesse caso, a gente pode produzir fertilizante de liberação lenta e um corretor de pH de solos ácidos, né. Claro que isso a gente fez estudos potenciais, mas isso indica que essas propriedades podem ser exploradas e podem ser aplicadas como tais produtos. Eu destaquei brevemente, né, mas nesse processo aqui, utilizando o mesmo moinho, mas só variando as condições de moagem, a gente consegue obter estruturas cristalinas diferentes. Para o objetivo que a gente teve aqui, não tinha tanta diferença, né? Então, se a gente estava formando uma ou outra fase, mas que elas tinham aplicação como fertilizante, não tinha tanta diferença. Agora, se a gente pensa uma outra aplicação que não seja fertilizante, de repente uma estrutura cristalina ou outra pode ter uma propriedade que seja mais interessante para uma ou outra aplicação, né? Então, é importante que a gente consegue modificar o processo de moagem para obter materiais com características diferentes, certo? E aqui eu destaco de novo que a gente conseguiu fazer isso com ausência de solventes, que tem um ganho econômico ambiental muito elevado, certo? Bom, atualmente, o trabalho que a gente já finalizou, e a gente está tentando publicar, né, agora, espero que logo tenha um resultado positivo. A gente fez uma moagem, um processo mecanoquímico, né, utilizando energia mecânica, entre o hidrogênio fosfato de potássio e o carbonato de cálcio da casca do ovo. Qual é o objetivo desse trabalho? A gente estava tentando modificar a solubilidade dos precursores. Então, o hidrogênio fosfato de potássio, ele é altamente solúvel, o que não é tão interessante, né, vai perder muito, vai lixiviar muito desses fertilizantes no solo, e o carbonato de cálcio tem uma solubilidade muito baixa. Então, a ideia principal era chegar no meio termo, né, e foi justamente o que a gente conseguiu, ter resultados que foram mais ou menos nesse sentido. A gente formou estruturas, né, diferentes, né, dos precursores, que conseguem liberar o fósforo e o potássio de maneira mais lenta, comparada com o precursor, e o cálcio de maneira mais rápida, comparado com o precursor, com a casca do ovo, certo? E aí, esse fertilizante, né, o material produzido, ele funciona muito bem, tanto em pH ácido, quanto em pH, né, mais próximo da neutralidade. O que é interessante, que eu achei particularmente interessante desse trabalho, é que a gente conseguiu identificar claramente, né, o que estava sendo formado. No processo de moagem, às vezes, é um pouco complicado. Como eu destaquei anteriormente, às vezes a gente não sabe, a gente sabe que o processo funcionou, a gente formou outra coisa, mas a gente não sabe o que é essa coisa. E aqui a gente conseguiu identificar bem certinho, né, quais são as fases que a gente consegue formar a partir da reação mecânica entre o hidrogênio fosfato de potássio com o carbonato de cálcio da casca do ovo. Inclusive, as fases que a gente formou, era, né, no solo, a gente identificou que é uma fase intermediária. A gente aplica no solo e depois, no solo, ela vai começar a liberar parte dos seus nutrientes e formar a hidroxiapatita.
que seria a fase final para utilizar como fonte de cálcio e fósforo. Bom, para finalizar, eu gostaria só de fazer um balanço geral aqui de quando utilizar energia mecânica. A gente tem os dois pontos principais, a reação é termodinamicamente e cineticamente não favorável, ou seja, eu tenho uma energia de ativação muito alta ou a necessidade de absorção de energia para produzir os produtos, aí eu posso optar pela energia mecânica. Né? Alternativamente, a energia térmica, eu vou poder utilizar a energia mecânica, né, nesse caso. Essa é a primeira ideia. Já se não tem essa necessidade, então para que eu vou complicar mais a minha vida, né? A ausência de solvente, né, eu acho que ficou claro, eu fiquei insistindo bastante durante a apresentação, eu acho que a ausência de solvente é um dos pontos mais importantes, né, quando um processo a gente não precisa utilizar solvente, do ponto de vista de economia de energia, ele é bem-vindo, né? Agora, tem alguns pontos que vai depender, né? Por exemplo, a alta homogeneidade, monodispersão, que está relacionada ao tamanho de partícula, e as formas, né, que vão se apresentar no final, e a própria estrutura cristalina. Bom, isso vai depender muito da tua paciência para estudar bem o processo, né, as condições, as variações das condições de moagem. Que a gente pode otimizar as condições de moagem para chegar numa coisa próxima ao ideal. É claro que perfeito vai ser um pouco difícil, principalmente com relação a estruturas altamente cristalinas, né, porque o próprio processo de moagem ele tende a gerar defeitos na estrutura. Então, só pelo processo de moagem a gente consegue formar estruturas cristalinas, como eu até destaquei ali, né, para vocês. É possível. Agora, quão cristalino é o material, né, ou quão ordenado, para a gente verificar uma morfologia característica já, né, isso já é um pouco mais complexo. Ou uma organização estrutural em longo alcance, que sejam, né, observados cristais grandes, né, isso já é bastante complicado. Mas o que dá para fazer, e eu fiz até um estudo, não apresentei para vocês, mas eu fiz um estudo que dá para fazer, por exemplo, a gente consegue fazer uma moagem, obter uma mistura bastante reativa, que muitas vezes é amorfo, né, não tem padrão de de fração de raio-x, e depois faz um tratamento secundário, utilizando, inclusive, temperatura, mas aí uma temperatura muito mais branda. Então, faz um processo inicial utilizando energia mecânica, e depois um processo secundário, utilizando outra fonte de energia, outra, sei lá, dispersar em água, por exemplo. Aí sim, aí você consegue obter estruturas com uma cristalicidade muito maior. Então, aí a gente já pensa em combinação de diferentes processos. E a economia energética é uma coisa que depende. Vai depender, talvez, a gente encontre situações em que a energia mecânica, a energia térmica tem um ganho econômico maior do que a energia mecânica. Né? Isso vai depender de cada situação, de cada particularidade de reação que se está trabalhando. Em geral, né, a tendência é que se tenha uma economia energética do processo, né, dadas todas as características, mas tem que ser analisado com critério, né, a questão da energia econômica. Nem sempre, embora na grande maior parte, mas nem sempre isso é verdade. Bom, se ficou alguma dúvida, alguma coisa que eu não esclareci muito bem, ou enfim, até o Cauê, não sei se ele comentou, mas eu queria que vocês me passassem um feedback também da apresentação, né, alguma sugestão que precisa incluir, enfim, ou falar um pouco melhor, são bem-vindas sugestões, certo? Muito obrigado.